Olá, aqui é o Sandro Rosa de Soldagem e Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo, um momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E o tema de hoje, como sempre, vem de um questionamento que foi feito para a gente, e na soldagem e manutenção a gente sempre esbarra com essa situação. Vale a pena a gente bater um papo sobre isso, porque isso é muito importante. Então, quem não já passou uma situação desse tipo aqui, chamado o que é sopro magnético na soldagem? Então, tenho certeza que quem atua na soldagem de manutenção, em algum momento já vivenciou essa situação. E se não vivenciou ainda, vai passar por essa situação em algum momento. Então, isso aí ocorre muito com soldador. Então, o que é sopro magnético, né? A redução do controle que se tem sobre o arco, dificultando o quê? A soldagem e aumentando a chance de formação de descontinuidade no cordão de solda. Então, falta de penetração, algumas coisas desse tipo, falta de fusão, falta de penetração, então pode ocorrer decorrente de um sopro magnético. Então, é muito comum. Então, o campo magnético, ele que é devido à passagem de corrente, né? Então, vou falar um pouco de termo técnico aqui, mas só para poder falar, poder entender. Então, você tem uma polaridade no eletrodo aqui, aí você tem um eletrodo aqui e você tem a peça. E aí, o que a gente faz? Nós pegamos uma polaridade, colocamos no eletrodo e a outra colocamos na peça. Não é assim que nós fazemos? Acho que todo mundo aqui está ciente dessa situação. Então, aí o campo magnético induzido pela corrente elétrica, geralmente ele circunda a passagem da corrente elétrica, tende a se distribuir uniformemente, ok? Então, em torno do ar. Então, essa formação aqui, esse círculo aqui em volta aqui. A perturbação na distribuição gera uma maior concentração do campo em um dos lados do arco. Então, ela gera uma concentração mais no lado. O que acontece? Ela começa a deslocar e tende a empurrar o quê? O arco para o lado, lateralmente. E aí dá aquela aparência, não sei se vocês já viram, uma aparência assim de uma vela, quando você sopra a vela. Olha só nessa figura aqui, ó. Então, isso daqui a gente chama de sopro magnético. O arco era para estar aqui, e ele extrapola para esse lado de cá. Deu para entender? Acho que... Então, é devido ao que? A passagem de corrente. A passagem de corrente gera um campo magnético. Talvez a gente possa conversar sobre isso aí, uma temática bem interessante do arco elétrico, né? Eu gosto bastante, porque geralmente a gente não tem conhecimento sobre o arco elétrico, mas entenda que passando a corrente gera um campo magnético. E quais são as ocorrências que a gente pode ter com relação ao sopro magnético? Mudanças bruscas na direção da corrente elétrica, isso pode gerar o quê? O sopro magnético. Existência de magnetismo residual na peça. Não sei se vocês já tiveram aí, quando a pessoa faz parte magnética, ela precisa desmagnetizar a peça, porque senão ela começa a puxar. Então, quem faz a parte magnética já sabe disso, mas se não desmagnetizar a chapa, costuma ocorrer isso. Distribuição assimétrica de material ferromagnético em torno do arco. Então, vamos supor, a gente vai ver mais para frente o que significa isso, com mais detalhe. Então, a soldagem de uma barra de aço ligada à máquina por um único cabo, o que causa uma mudança brusca de direção na corrente quando se passa do arco para a peça. É isso aqui, ó. Então, você tem uma mudança muito brusca da corrente, e isso me gera o quê? O sopro magnético. Então, está o eletrodo aqui, está o campo magnético aqui, e aí ele vai saindo, vai gerando campo magnético. Essa mudança aqui, ó, é uma mudança drástica. E isso aí pode gerar o quê? O sopro magnético na direção da saída do eletrodo, tá ok? Ou da saída da corrente elétrica, tá ok? Fica mais fácil. Outra questão também que a gente tem que o sopro magnético também pode estar ocorrendo o quê? Concentrações de linhas de força. Então, esse efeito é mais provável também na soldagem junta de borda. Quando você caminha para o lado da borda, você começa a apresentar mais
essa questão. E também quando você está também aonde? Está vendo aqui, ó, nas bordas, ó, como é que tem um deslocamento, devido ao quê? A essa borda, como você não tem massa metálica do lado, e aí ela começa a deslocar para a região central. E também quando você tem o quê? Variação de espessura, muito comum em soldagem e manutenção. A gente vai soldar com equipamento, geralmente é uma chapa mais espessa, uma chapa menos espessa. Quando a gente tem janela de acesso ao equipamento, então costuma ter variação de espessura e eu posso ter o quê? Sopro magnético. Por diferenças de temperatura da peça nas proximidades do ar. Então, quando o material começa a solidificar, isso é muito interessante, ele tem a gente chama de temperatura de Fourier. Hoje, nesse vídeo, eu estou falando uns termos assim mais complexos, ferromagnéticos, paramagnéticos. Então, ferromagnético é um material magnético, paramagnético ele não é magnético, tá ok? Ele tem uma tendência ao magnetismo, mas ele não é magnético. Então, o que acontece? Quando ele passa nessa temperatura de Fourier, que é uma temperatura no qual o material ferromagnético perde a sua propriedade de magnetizar, então, nessa faixa de temperatura, ele deixa de ser não magnético. Ele passa a ser não magnético. E aí pode ocorrer o quê? Uma mudança brusca do arco elétrico. Ok? Então, aí ele tende o quê? Deslocar para frente, onde você tem o quê? Material magnético. Para trás você tem um material não magnético, aí desloca para frente. Tá ok? É muito interessante isso aí. Geralmente na sentido de direção de soldagem. Então, o arco vai deslocando e aí ocorre isso aí. Então, por diferença de permeabilidade magnética dos materiais, como é o caso de união de materiais ferríticos com austeníticos. A gente chama na área, vou traduzir isso daqui, materiais dissimilares. Então, uma chapa de aço comum com uma chapa de aço inoxidável austenítico. Aí costuma dar nisso, porque eu tenho um material magnético e outro não magnético. E aí pode ter um deslocamento, igual aconteceu lá na questão da temperatura, que dá aquela temperatura de Fourier, o material deixa de ser magnético. Então, é mais ou menos isso daí. Então, por magnetismo residual também, existente na peça, também pode gerar o quê? Pode gerar distorções do arco elétrico, devido a ímãs, processo do corte térmico, soldagem, usinagem. Então, alguns processos podem magnetizar o material e isso pode deslocar nesse sentido do magnetismo. Então, precisa tomar um certo cuidado, tá ok? Então, vocês estão vendo que é bem interessante esse assunto, né? Eu gosto bastante, eu acho que isso é muito importante para que a gente possa trabalhar. E quando a gente fala disso, o que se torna mais interessante ainda? Porque nós vamos soldar e costuma dar esse problema, porque isso não é solda nova. Solda nova eu posso prever isso e eu posso mitigar isso na hora da execução. Mas na soldagem de manutenção, eu vou descobrir isso na hora. Algumas coisas que a gente pode premeditar, né? Essa variação de espessura aí, a gente pode prever isso daí, que pode dar isso. Materiais similares, tá ok? Então, olha só que interessante. Arcos com mesma polaridades opostas causam sopro, igual está aqui, ó. E aí, como é que a gente elimina? Colocando corrente alternada. Isso aqui twin arc, são dois arcos elétricos. Geralmente a gente usa isso muito para arco submerso. Okay? Não é muito comum soldagem eletrodo, revestido, TIG, não acontece muito isso, não. Geralmente a gente costuma ocorrer muito com arco submerso. E o que a gente pode fazer para minimizar isso aí? A gente pode fazer o quê? A gente pode inclinar o eletrodo para o lado em que eu dirijo o arco. Então, o arco está deslocando, a gente inclina o eletrodo para o lado que está sendo deslocado, reduzir o comprimento do arco. Quanto mais alto o comprimento do arco, maior os riscos de você ter sopro magnético. Balancear a saída da corrente elétrica, ligando da corrente da peça.
ligando a fonte por mais de um cabo, então você coloca 2, 3 cabos, e aí você distribui a saída dos elétrons, e aí pode minimizar. Então, ao invés de usar um cabo só, que é comum, né? A gente coloca 2, 3 cabos aí, dependendo, para poder minimizar. Reduzir a corrente, quanto maior a corrente, maior o campo elétrico, maior chance de você ter o sopro magnético. E soldar com corrente alternada, pois com esta, o sopro magnético é sempre menor. Por quê? Como ela é cíclica, alternada, né? Uma hora tem um sopro, outra hora vai mitigando isso daí. Mas normalmente a gente utiliza corrente contínua, né? Então aí fica complicado. E balancear, né? Tá vendo aqui, ó? Tá balanceando também é outra forma também de você estar mitigando isso aí. Fica aqui meu forte abraço. Até um próximo vídeo.